Bom, pessoal, vamos dar início ao nosso Small Talk Lesson Number 2, Part 1. Ou seja, essa aula foi dividida em duas partes. Nós vamos ter essa parte 1, aí nós vamos ter a parte 2, vamos juntar as duas para fazer a nossa prática, assim como a gente teve na primeira aula, tá ok? A gente dividiu a primeira aula em 3, né? Essa daqui nós vamos dividir em 2. Então, na primeira aula a gente trabalhou as falas, 4 falas. Nessa daqui nós vamos trabalhar só 2 falas, por isso que nós vamos ter essa daqui e mais uma e juntar tudo. As falas são um pouco maiores do que a da primeira, por isso essa divisão, tá ok? Só lembrando você que ainda não está inscrito no canal, se inscreve lá, deixa o like e compartilha para ajudar não só o canal, mas um amigo, um parente que está querendo aprender o inglês aí, ficar fluente, tá ok? Lembrando que os áudios lá no Spotify, para você memorizar bem o vocabulário, sem precisar se esforçar tanto, apenas ouvindo. Estou dirigindo, fazendo meus afazeres diários e estou aprendendo inglês, tá ok? Então vamos dar início aqui. Yeah, I was glad to stay indoors. Tá ok. Como foi que terminou a última aula? Nós terminamos a última aula com o personagem B dizendo: It was raining quite a bit yesterday. It was raining quite a bit yesterday. Então, o personagem A está concordando com o personagem B. Ele diz, yeah, yes, it was. It was o quê? It was raining quite a bit. Yes, you're right. Você está certo. It was raining quite a bit. O it se refere a quê? No nosso diálogo, o it, esse it aqui, ele se refere a quê? O personagem B falou o quê? It was raining quite a bit. It was raining quite a bit. Então, yeah, it was. Ou seja, yes, it was. It was raining. Esse it refere-se ao raining. Então, was, o que é o was? I am a teacher, I was a truck driver. Eu sou um professor, mas eu era motorista de caminhão. Então, esse was, ele está indicando que ele está falando do passado. E realmente nós estamos falando do passado porque está falando de yesterday. Então, yesterday, today, tomorrow. Tá ok? Então, o personagem B falou, it was raining quite a bit yesterday. Personagem A, yeah, it was. It was o quê? It was raining quite a bit. Ele diz, it was raining quite a bit yesterday. Yeah, it was. It was o quê? It was raining quite a bit. Raining quite a bit é isso aqui. Chovendo canivetes, como a gente fala em português, né? Raining cats and dogs. I was glad to stay indoors. I was glad. It was o quê? It was raining. I was. Agora está falando I. Lembra que eu falei I am a teacher? I was a truck driver. Então, I was. Já sabe que está no passado. I was glad to stay indoors. O que é glad? Happy é um sinônimo de glad. Quem está glad? Quem está happy? Ele está cara fechada? Ou ele está smiling? Smiling. Então, happy. I was glad to stay indoors. I was happy to stay indoors. Então, está dizendo de quando isso? Yesterday, ontem. Was raining quite a bit, so I was glad. I was happy to stay indoors. O que é stay? Stay. Você tem um dog, você treina ele, aí você chama ele, ele vem, você fala para ele sentar, ele senta, e você fala stay. Aí você se afasta dele e ele stay. Ele fica ali, ele não te segue. Então, I was glad to stay indoors. O que é indoors? Nós temos indoors e outdoor. Outdoor. Ou seja, o que é door? Door é isso aqui. O que é in? In é quando você, por exemplo, eu estou com um copo aqui, eu coloco o controle dentro. In. O que é out? Out é isso aqui. Se eu tenho aqui, o que é door? Tem nas duas palavras, tá vendo? Door. Isso aqui é uma door. Se eu estou outdoor, quer dizer que eu estou out. Eu estou sujeito
a chuva, ao vento e tudo mais. Se eu estou indoors, quer dizer que eu abri a porta e entrei. Eu estou indoors. Então, eu estou lá dentro, tem meu computador, tem minhas coisas. Então, indoors, outdoors. Ele diz ali, I was glad to stay indoors. Ele estava aqui ou aqui? Indoors, outdoors. Ele estava indoors. Então ele diz, was rain quite a bit yesterday? Yeah, it was. I was glad to stay indoors. Ou seja, ele estava indoors. Ele estava dentro ou fora de casa? Inside. Durante o Covid, nós tínhamos muito essa frase, stay at home. Stay at home é um sinônimo de stay indoors. Se eu digo, eu passei o fim de semana indoors, quer dizer que eu passei o fim de semana at home. At home. Eu não fui para lugar nenhum, não fui passear, não fui para praia, não fui para canto nenhum. Então, durante o Covid, nós tivemos essa questão. Stay indoors, stay at home, be safe, this kind of stuff. Esse tipo de coisa aí. Fica em casa, não sai, enfim. Eu sei que você lembra disso. Então, yeah, it was o quê? Raining quite a bit. I was glad to stay indoors. I was glad to stay indoors. O que é glad? Glad é um sinônimo de happy. Stay. O que é stay? Então, vamos voltar aqui rapidinho. Yeah, it was raining quite a bit. I was glad to stay indoors. Indoors, ok? Então, I was glad to stay indoors. Aí o personagem A ainda fala, Did you have a good weekend? 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 O que esse did indica, Quem já está estudando comigo aí há algum tempo, assistiu às aulas de Kung Fu Panda, vai saber o que é esse did. Ele tem duas funções aqui. Ele indica aqui, indicates a question, indica uma pergunta. Tem mais, indicates that it is in the past. It indicates that it is in the past. O que é o primeiro it? O primeiro it é o did. Did indicates that it is in the past. E o que é o segundo it? A question. Então aqui eu estou dizendo, o did indica uma pergunta. Ele, ou seja, o did indica que a pergunta está no passado. Então, did you have a good weekend? Did you have a good weekend? Did you have a good weekend? Como eu sempre falo, esse did, ele funciona como esse ponto de interrogação aqui do espanhol. Você vê que tem dois, Um no início da frase e no final. O do início, ele está de cabeça para baixo. Então, did indicates a question. It, o did, indicates that it, the question, is in the past. Tá ok? Did you have a good weekend? Então, o que o personagem A fala aí no total? Yeah, you was. I was glad to stay indoors. Did you have a good weekend? O que é o weekend? Did you have a good weekend? Weekend compreende Saturday e Sunday. Hoje é Sunday. Se eu não me engano é dia 30 hoje. Sunday. Nós estamos gravando aqui no domingo para vocês, tá vendo? Saturday, Sunday. Weekend. Quais são the weekdays, os dias que a gente trabalha? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Weekend, Saturday, Sunday. Então ele está perguntando, did you have a good weekend? Weekend, ou seja, vocês são colegas de trabalho, vamos supor, estão conversando, tem todo esse diálogo aqui. Aí a segunda-feira vocês estão tendo esse diálogo. It was raining quite a bit yesterday. Yeah, it was. I was glad to stay indoors. Did you have a good weekend? Did you have a good weekend? Porque nós passamos o fim de semana sem se ver, agora é segunda-feira, a gente está se vendo de novo no trabalho. Então, did you have a good weekend? Saturday e Sunday. Entra o personagem B. It was pretty relaxing. It was pretty relaxing. O que o it significa aqui?
O que esse it significa? The weekend. Não foi o que eu perguntei? Did you have a good weekend? Então, weekend aqui é representado pelo it. Porque lembra que o it a gente usa para falar de algo que a gente já mencionou anteriormente, para não repetir a palavra toda, a gente repete, a gente fala it. Então, it was pretty relaxing. O que was pretty relaxing? The weekend. The weekend. The weekend. Geralmente, essa imagem aqui, né, ela é associada à sexta-feira de tarde, você está quase saindo do trabalho, aí você vai sair, você pega um celular e coloca lá no status. Hello Weekend. Ou seja, sexta-feira acabando, final de semana chegando. Hello Weekend. Então, esse it, ele está representando the weekend. Quais são os dias do weekend? Saturday e Sunday. Tá ok? Pretty. It was pretty relaxing. Thanks for asking. O que é pretty? Pretty, nós temos o filme aí, né? Quem é mais antigo aí vai lembrar desse filme. Com Richard Gere e Julia Roberts. Pretty Woman. O que é pretty? Beautiful, charming, handsome. Handsome a gente usa para falar de homem, né? Se você acha um homem bonito, você não vai falar, ah, he is so pretty. Não, he is handsome. Então, attractive, lovely, pretty, gorgeous, beautiful. Então, são sinônimos. Quando você quer falar de alguma coisa que você acha bonito, lindo, você fala pretty. Só que o nosso pretty aqui, ele tem um significado um pouquinho diferente do que esse pretty aqui, de pretty woman, de ela é muito linda, enfim, é um pouquinho diferente. Então, it was pretty relaxing. Just chilling. Se um amigo teu liga pra ti, e aí, o que você está fazendo? Just chilling. Ah, só estou relaxando aqui. Just chilling. Just relaxing. Just chilling. Então, esse nosso pretty aqui, ele tem um sentido de trazer intensidade. Ele poderia ser substituído pelo so. It was so relaxing. It was very relaxing. It was extremely relaxing. Ou seja, ele está dando ênfase. Está dizendo que foi muito relaxing. O que é relaxing? Você em casa, de boa, tomando uma Coca-Cola, assistindo Netflix. Relaxing. Você não está preocupado com nada. Relaxing. Tá ok? Então aqui, né, a explicação do que é o pretty, nesse contexto aqui, ele funciona como um advérbio de intensidade. Tá ok? Então, um exemplo. These English classes are pretty good. Pretty good. O que é o these? Estou aqui, né, no plural. Se eu tenho dois aqui, dois controles, eu vou dizer these, se é só um desses. Se está longe, that, se é só um, se é dois, those. Mais uma vez, se você assistiu o Kung Fu Panda e você não viu ainda, assiste da aula 1 à aula 9 que você vai pegar todo esse vocabulário, tá ok? Então, these English classes. English classes. Que English classes? Essas aqui que nós estamos tendo, que você está assistindo aí, are pretty good. Essas aulas de inglês são muito boas. These English classes are pretty good. Tá ok? Então, esse pretty aqui, ele tem o sentido de muito, de dizer... Isso foi muito relaxante, eu descansei, fiquei de boa. Então, it was pretty relaxing. Thanks for asking. Lembra que aqui o nosso thanks for asking? Então, geralmente, quando a gente está mandando texto em inglês, a gente substitui algumas palavras. Por exemplo, aqui, thanks for asking. É a mesma pronúncia, o número 4 com for. Thanks for asking, tá ok? Thank you. Thanks for asking. I catch up on some reading. How about yours? I catch up on some reading. How about yours? 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 O que é catch up? Aqui, ele está tentando catch up to her. Tentando catch up to her. Um exemplo. Estou conversando aqui, a gente está indo para algum lugar, eu lembrei, esqueci minha carteira. Vou voltar lá em casa para pegar. Aí você
Quer voltar comigo? Eu falo, no, you can't get going. I'll catch up to you soon. Não, não precisa. Você pode ir no que eu te alcanço. Seria mais ou menos isso. Então, you can get going. I'll catch up to you soon. Lembrando que aqui é I will. Nós estamos usando a forma contraída. You can get going. I'll catch up to you soon. Então, esse catch up quer dizer de alcançar ali, né? O garotinho aqui está tentando catch up to her. Tá ok? Catch up on some reading. Catch up on your reading in 1 hour or less. Ou seja, seria aí mais no sentido de colocar a leitura em dia. Aqui seria como se eu estivesse dizendo isso. Eu coloquei minhas leituras em dia. Aqui, essa frase aqui quer dizer, coloque sua leitura em dia em 1 hora ou menos, less. Se eu tenho que colocar minha leitura em dia, quer dizer que I am behind on my reading. I am behind on my reading. I'm behind on my reading. Esse dog aqui está behind the boxes. Behind. Ou seja, o controle está in front of me. By my side, né? Right side, left side. Se ele está aqui, behind me, behind. Ou seja, in front, behind, tá ok? In front, behind. Então, o dog está behind the boxes. Se eu digo I'm behind on my reading, quer dizer que eu estou atrasado, que eu não fiz o tanto de leitura que eu gostaria de ter feito. E eu aproveitei the weekend to catch up on some reading, para colocar minha leitura em dia, tá ok? How about yours? How about yours? How about yours? How about yours? O que o yours se refere aqui? A que se refere o yours? It was raining quite a bit yesterday. Yes, it was. I was glad to stay indoors. How about your weekend? Ou seja, a pergunta lá atrás é diferente, né? Did you have a good weekend? Did you have a good weekend? Então, o yours aqui está se referindo ao seu fim de semana. Yours. Yours. Teve a pergunta aqui, né? Did you have a good weekend? Did you have a good weekend? It was pretty relaxing. Quem perguntou aqui? Personagem A. Quem respondeu? Personagem B. Personagem B pergunta agora de volta para o personagem A. How about yours? Did you have a good weekend? Yeah, it was pretty relaxing. How about yours? Você teve um bom fim de semana? Sim. E quanto ao seu? Seria mais ou menos essa a ideia. Eu disse o quê? I catch up on some reading. Some reading. Eu abri meus livros and I read. I'll catch up on some reading. How about yours? How about yours o quê? Your weekend. Esse yours aqui, na frase aqui, ele está se referindo ao weekend. Weekend. Ok? O que é weekend? Saturday and Sunday. Yours se refere ao weekend. Você me perguntou, did you have a good weekend? Eu disse, yes. How about yours? O que acontece no weekend? Saturday, some people go to church. Sunday, some people go to church. Tá ok? Então, yours aqui se refere a esses 2 dias aqui. Tá ok? Então, vamos fazer uma pequena leitura. Yeah, it was. I was glad to stay indoors. Did you have a good weekend? It was pretty relaxing. Thanks for asking. I catch up on some reading. How about yours? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí por assistir mais essa aula. Confere lá no Spotify o áudio da aula e fica aí aguardando, né, a aula 2 que vai sair. Nós vamos juntar ela com essa daqui e fazer o nosso vídeo e aula de prática. Fiquem todos com Deus e até a próxima.